Uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, também os nossos companheiros que estão vindo aqui pela primeira vez, que possam se sentir acolhidos na nossa casa. Nós vamos fazer uma pequena prece. Então vamos assim, pensando na imagem do Mestre Jesus, nos acolhendo, nos abraçando e pedindo a Ele que nos envolva neste momento, nesses minutos que vamos passar nesta casa. Agradecemos a Deus, nosso Pai, a oportunidade da vida, a oportunidade de estarmos aqui. E a espiritualidade amiga que nos acompanha, hoje e sempre. Que assim seja. Então, informação talvez para quem está vindo a primeira vez. Antes do nosso estudo, nós fazemos o estudo do livro dos Espíritos. Nós estamos, então, na questão 470. Quem quiser rever ou ver pela primeira vez os estudos, ficam disponíveis no nosso canal no YouTube. Então, nós vamos dar continuidade ao capítulo 9 da parte 2 do Livro dos Espíritos, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Então, nós temos aqui a primeira questão de hoje. Kardec, então, indaga aos espíritos. Os espíritos que o mal procuram induzir-nos e que põem assim em prova a nossa firmeza no bem, procedem desse modo, cumprindo missão? E se assim é, cabe-lhes alguma responsabilidade? Eu coloquei até destacado, né? A nenhum espírito é dada a missão de praticar o mal. Resposta dos espíritos. Aquele que o faz, age por conta própria, sujeitando-se, portanto, às consequências. Pode Deus permitir-lhe que assim proceda, para vos experimentar. Porém, lhe determina tal procedimento. Compete-vos, pois, repeli-lo. Então, olha que interessante. Os espíritos, ninguém nasce para fazer o mal, ninguém é feito para fazer o mal, porque Deus é amor. Deus é justiça, amor, bondade. Como pode um ser assim fazer com que alguém seja feito para praticar o mal? Então, não existe essa possibilidade. Porém, existe aqueles que fazem. E aí é responsabilidade da pessoa que faz o mal. E a nós, a atenção, para poder assim se afastar dessas influências do mal. A gente pode escolher onde vamos ficar, de que lado vamos ficar. Nós já vimos aí nas perguntas anteriores que do mesmo jeito que existem espíritos que vêm nos induzir ao mal, tem aqueles que vêm nos soprar o bem. Cabe a nós decidir de que lado nós vamos ficar. Então vem aí a questão 471, Kardec pergunta: quando experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade indefinível ou de íntima satisfação, sem que lhe conheçamos a causa, devemos atribuí-la unicamente a uma disposição física? Respondem os espíritos. É quase sempre efeito das comunicações em que inconscientemente entrais com os espíritos ou da que com eles estiveste durante o sono. É interessante isso, porque a gente sabe que existem algumas patologias que fazem a gente se sentir ansioso, se sentir com falta de ar, ter algumas sensações ruins. E também tem aqueles momentos que a gente não sabe de onde vem aquela alegria, mesmo quando estamos num caos. Porque felicidade não é sinônimo de que a vida esteja perfeita, de que tudo esteja correndo bem. Eu posso estar vivendo um momento muito difícil da minha vida, mas experimentar felicidade pelo fato, por exemplo, de estar vivo. E, como diz o Espiritismo, né?
Todos somos médiums. Necessariamente não precisamos estar numa reunião mediúnica ou ter uma comunicação direta para ser médium. O que ele quer dizer é isso aqui. Durante o nosso sono, os nossos amigos, os nossos conhecidos vêm nos visitar, nos dar boas notícias, nos inspirar a paz, a esperança, a coragem. E às vezes a gente acorda no meio daquela confusão da nossa vida. Hoje eu estou feliz, hoje eu estou bem. Do mesmo jeito se dá quando experimentamos alguns sentimentos de angústia, de dificuldade, vindo às vezes aí de algum irmão infeliz que se aproxima. E nós, por conta da nossa vibração, na maioria das vezes, uma frequência bem baixa, nos atraímos com esses espíritos. E aí, ouvindo o Dr. Sérgio Lopes, que é um psiquiatra espírita, eu não sei se vocês conhecem, existe muita coisa dele na internet, que é uma pessoa séria. Ele, num dos congressos, ele falou uma frase e eu escrevi porque eu achei interessante. Ele diz assim: nem tudo é espírito desencarnado, mas em tudo há espírito desencarnado. Nem tudo é influência espiritual, mas em tudo há influência espiritual. Para a gente ficar atento. Aqui, e ele cita e dá esse exemplo, eu vou trazer para a nossa casa, nós estamos, a plateia do plano espiritual é muito maior do que vocês. Imagine que com cada um de vocês veio 2 ou 3 amigos, ou menos simpáticos, acompanhando-os. Então, sempre nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos, haverá uma influência. Mas atenção, a responsabilidade de aceitar ou não é minha. Sou eu que devo decidir de que lado eu vou ficar. Eu adoro essas questões do Livro dos Espíritos, acho elas bem interessantes. E aí a questão 472, que é a última que nós vamos ver hoje, os espíritos que procuram atrair-nos para o mal se limitam a aproveitar as circunstâncias em que nos achamos ou podem também criá-las, né? Será que os espíritos podem vir aqui e criar um problema para mim? Aproveitam as circunstâncias ocorrentes, mas também costumam criá-las. Olha o cuidado que devemos ter. Impelindo-vos, sem que disso vos dei conta, para aquilo que cobiçais. Ele não vai criar uma ideia do nada. É para aquilo que a gente cobiça, que a gente deseja. Assim, por exemplo, encontra um homem no seu caminho certa quantia. Não penses tenham sido os espíritos que trouxeram para ali. Mas eles podem esperar ao homem a ideia de tomar aquela direção e sugerir-lhe depois de se apoderar da importância achada. Enquanto outros lhe sugerem a de restituir o dinheiro ao seu legítimo dono. O mesmo se dá com relação a todas as demais tentações. Então, podem criar de acordo com as nossas vontades. Nada é criado do nada, porque ninguém induz ao mal o outro sem que ele queira. E aí entra a nossa responsabilidade. Onde eu estou vibrando, com quem eu quero me conectar, como está a minha vibração durante o dia, na minha vida, como eu estou indo dormir, como eu estou amanhecendo. E isso é muito importante a gente se questionar ao longo do nosso dia. Como a gente está falando muito da influência dos espíritos e que na maioria das vezes nos conectamos com esses espíritos ainda sofredores, eu fui buscar lá no Céu e Inferno uma pequena definição do que são esses espíritos sofredores. Queria entender um pouco para a gente conversar hoje. E aí eu achei uma exposição geral do estado dos culpados ao entrarem no mundo dos espíritos, foi ditada à Sociedade Espírita de Paris em outubro de 1860. Então diz assim, eu vou ler aqui porque eu cortei, é bem grande, e vou ler só o que nos interessa para agora. Os espíritos maus, egoístas e
duros ficam logo após a morte entregue a uma dúvida cruel sobre o seu destino presente e futuro. Ups, o que eu fiz? Desculpa. Mergulham sobre a terra como abutres famintos. Procuram entre os homens a alma que abrirá um acesso mais fácil às suas tentações. Apoderam-se dela, exaltam-lhe a cobiça, tentam extinguir sua fé em Deus e quando, enfim, senhores de uma consciência, veem assegurada a sua presa, eles estendem sobre tudo que se aproxima de sua vítima o fatal contágio. O mau espírito que exerce sua raiva é quase feliz. Não sofre senão nos momentos em que não age e naqueles em que o bem triunfa do mal. Jorge. Olha que interessante. Esses espíritos infelizes exercem a raiva, quando eles estão com raiva, eles estão quase felizes. Só ficam chateados quando não conseguem fazer o mal. A importância da vigilância, do orar e vigiai, não no sentido vulgar, como a gente fala, orar e vigiar, não, é sério mesmo. Vigiar os nossos pensamentos, as nossas ações. E a caridade é um bem gigantesco para afastar de nós esses irmãos que ainda se comprazem no mal. A reflexão dessas questões do Livro dos Espíritos é muito interessante na prática, no nosso dia a dia. Como é que eu estou usando o meu potencial mediúnico, e aí não o mediúnico da reunião mediúnica, porque quando se fala em mediunidade dentro do centro espírita, a gente já quer ver fenômeno. Mas essa mediunidade, essa que está dentro de cada um de nós, que nos foi dada por Deus, como é que está o meu contato com o mundo espiritual? Estou esperando aparecer um milagre? Estou esperando aparecer um espírito na minha frente e dizer, olha, faz isso. Às vezes não vai ser assim, não. Vai vir através de uma inspiração, vai vir através de uma pessoa que vai falar uma palavra. Como é que eu estou atento? Porque a espiritualidade age de muitas maneiras. No lado positivo e no lado negativo. Com o autoconhecimento, vamos perceber, esse pensamento é meu mesmo? Essa maneira de pensar é minha mesmo? No meu dia a dia, eu sou uma pessoa que sou impulsiva e maltrato os outros? Aí eu acho que eu posso estar sendo, não usada, porque não é essa palavra, mas talvez influenciada. E aí eu vejo a minha responsabilidade nessa influência. O que eu estou fazendo para afastar isso? Do que a gente possa levar de hoje essa reflexão. Com quem eu quero estar? Como é que está o meu contato com a espiritualidade? Vocês podem reler essas perguntas que são muito interessantes e eu vou deixar vocês agora com o nosso querido amigo Emerson. Muito obrigada.